Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. É a nutricionista Maria Júlia Rosa. Ela fez o TCC dela fazendo uma revisão sistemática sobre a alimentação vegetariana em pessoas com diabetes e justamente por isso eu resolvi convidar ela para a gente conversar nesse especial sobre diabetes aqui do canal Endocrinologia para Todos, sobre a alimentação de pessoas com diabetes, que tem muitos mitos por aí. Então, pessoal, apresento vocês a Maria Júlia. Maria Júlia, obrigada, seja bem-vinda. Quer dar um alô aí pro pessoal? Se apresenta. Claro. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vim falar, estou super feliz, super honrada com esse convite e espero poder trazer um pouco de informação para vocês. Você vai com certeza trazer muita informação. Querida, conta pra gente um pouquinho então dessa sua história, do porquê que você resolveu fazer nutrição. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes, pessoal, e ela me contou um pouquinho, achei que vocês vão gostar de saber. Conta aí pra gente. Tá, sei. Bom, a minha primeira formação foi administração de empresas e eu me tornei vegana já faz um pouco mais de 6 anos. E quando eu me tornei vegana, meu mundo, se abriu para essa informação, para tudo que o veganismo traz em relação à saúde, em relação a questionamentos. E eu decidi imediatamente que eu faria nutrição. Então, eu entrei para a nutrição bem focada em saber um pouco mais, sobre o vegetarianismo. Fui me encantando, me apaixonando pela área. E então, na minha formatura, na minha prévia de formatura, eu montei meu TCC sobre isso, fiz uma revisão sistemática com todos os estudos científicos originais que existiam nos últimos 5 anos sobre a diabetes e o vegetarianismo, e o resultado foi muito interessante, que é o que nós vamos falar hoje. Viu, gente? Incrível! Então, a primeira coisa é dizer que existe já muita ciência a respeito, então vocês estão vendo, tem até um estudo de revisão sistemática que foi publicado recentemente. E assim, vamos começar a falar do que o pessoal mais pergunta, Então, assim, quem tem diabetes é proibido de comer fruta? Porque a pessoa, existe esse mito de que não pode comer manga porque sobe, não, tem que ser fruta que não é muito doce, porque a fruta doce faz subir. Fala aí pra gente sobre isso. Você escuta muito isso nos seus atendimentos? Sim, escuto sim. Escuto pacientes que deixaram de comer frutas, deixaram de comer banana, com medo desse aumento de glicemia e também com o aumento dos carboidratos. Não é verdade. As frutas, na sua forma natural e integral, elas são ricas em fibras. As fibras são super benéficas, elas ajudam no controle da glicemia, inclusive. O que a gente tem que cuidar, na verdade, são outros tipos de alimentos, os alimentos mais ricos em gordura, principalmente os alimentos ricos em gordura saturada. Os alimentos ricos em gordura saturada, o que acontece? A gordura saturada, quando ela entra no nosso sangue, ela faz um processo que a gente chama de... Eu vou falar de um jeito bem fácil de entender. É como se ela fosse um chiclete que entra na fechadura da nossa célula. E aí, quando a nossa insulina, que é um hormônio que faria entrar a glicose, o açúcar para dentro da célula, chega para sinalizar, ela não abre a porta, ela não consegue chavear essa porta. Então, o que a gente tem que cuidar é de não deixar o chiclezinho inibir a entrada da glicose, do açúcar para dentro da nossa célula. Então, o açúcar em si, desde que seja, claro, na sua fonte integral, como um arroz integral, uma batata, um aipim, uma fruta, não é o problema realmente está nas gorduras. Isso é muito importante você falar, porque assim, as pessoas têm muito medo de comer carboidrato, como se carboidrato fosse tudo igual, Maria Júlia? E nem todo carboidrato é igual. Então, vocês prestaram atenção no que ela falou, pessoal? Então, assim, os carboidratos integrais, eles não têm problema. O problema é quando começa a vir os refinados, não é isso, Maria Júlia? Fala aí pra eles. Sim, exatamente. Os carboidratos refinados, eles perderam essa parte fibrosa, Então, eles estão na sua forma mais simples, mais fácil de serem absorvidos. Então, por exemplo, o pão branco, o arroz branco, as farinhas brancas, massas, bolachas, esses todos eles já não estão mais na sua forma original. Então, isso dificulta bastante o trabalho do nosso organismo. O organismo não consegue regular o quanto que vai entrar de açúcar na célula, no sangue também, primeiro no sangue, A célula às vezes não entra, então não consegue regular a entrada de açúcar no sangue. Acaba tendo um aumento de glicemia muito rápido, então para um diabético não se deve consumir nada de carboidratos refinados. Esse sim é que é o grande vilão.
E olha que interessante que ela falou pra gente no começo, pessoal. Vamos resgatar um pouquinho a fala dela inicial. Eu adorei essa metáfora do chiclete que você usou, porque dá super para entender. Então, olha que interessante. As pessoas têm muito medo da fruta, sendo que a fruta nem é o vilão. Mas as pessoas parecem que não têm medo da gordura. E as principais fontes de gordura que o brasileiro come tá onde? Tá na carne, não é verdade, Maria Júlia? O que mais, né? Que a gente deve evitar ou pelo menos reduzir o consumo para melhorar o controle do diabetes? Então, a carne tem bastante gordura, né? A gente tem que pensar que metade dela é proteína, outra metade é gordura, mesmo as carnes magras, né? Carnes mais gordurosas, às vezes, tem até mais gordura do que 50%. Os queijos são extremamente gordurosos, então, em torno de 70% do total calórico do queijo é gordura, então temos que ter muito cuidado com eles. As manteigas, né, a banha, o óleo de coco até, que também está na moda, esses todos são muito ricos em gordura saturada, então a gente tem que usar assim, o mínimo possível e de preferência trocar para óleos vegetais. Legal. E aquele, então vamos lá. Por exemplo, o pessoal acha que comer churrasco tá tudo bem porque não tem carboidrato, né? Mas tem medo de comer uma fruta de sobremesa. Então a gente já acabou de destruir esse mito aqui, não é isso? É melhor um pratão bem gostoso de arroz integral com feijão e uma laranjinha, né? Do que um churrasco sem fruta depois. É isso aí. Gente, olha que interessante. Então, uma coisa que eu vejo muito no meu consultório, os meus pacientes têm muito essa dúvida, é assim, estou proibido de comer alimento tal? Então, essa coisa do proibido é muito complicado. Eu acho que a gente não deve proibir nada. Isso é uma coisa que os próprios nutricionistas me ensinaram, né? A gente tem que montar um prato que seja equilibrado. Você viu o que ela acabou de falar aqui pra gente, né, pessoal? O prato equilibrado, ele vai ter mais fibra, ele vai ter o índice glicêmico menor. Explica pra gente, por favor, o que é isso, Maria Júlia. Sim. Então, as fibras, elas fazem essa regulação do que vai entrar no nosso organismo. Então, elas não deixam entrar livremente toda a quantidade, né, de carboidrato, que vai se transformar em glicose, e outros nutrientes. Ela faz uma proteção no nosso intestino, né? Ela faz uma barreira física para que não entre tão rapidamente. Esses dias uma paciente brincou, sim, então come para já ir empurrando. E é mais ou menos isso, né? Entra no intestino, as fibras entram e já vão empurrando, vão fazendo com que o nosso intestino funcione um pouquinho mais rápido e a gente não absorva tão rapidamente os nutrientes que não são tão benéficos em grande quantidade para a gente. Legal. E um medo que eu também ouço, agora trazendo um pouquinho para a questão do vegetarianismo, né? Então, é claro que quando a gente fala carnes, né, Maria Júlia, a gente não está falando só da carne vermelha, a gente está falando de qualquer tipo de proteína animal, não é isso? Exatamente. A carne vermelha, o frango, o peixe, outras carnes, carne de porco também super gordurosa. Todos eles, mesmo as carnes magras, mesmo aquele peixinho que não parece, né, que parece ser bem inofensivo, tem gordura saturada e essa gordura é a que dificulta o trabalho da nossa insulina. Pois é, e aí quando a gente parte disso que ela contou aqui pra gente, a gente pensa assim, poxa, então se o carboidrato não é tão vilão assim, lógico, o carboidrato é integral, né? E o excesso de gordura que vai ser o problema, então as pessoas têm aquela ideia de que quem se torna vegetariano passa a comer apenas carboidrato, vai engordar, vai descompensar a glicemia, e não é isso que acontece. Conta um pouquinho do resultado que você encontrou desses estudos que você pesquisou. É o oposto disso, né, Maria Júlia? Exatamente. Então, nesses estudos, a maioria deles, eles fizeram dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que seguiu a dieta, né, preconizada para diabéticos, e o outro grupo de pessoas teve a alimentação totalmente liberada, sem controle de quantidades, desde que fossem totalmente integrais, então o arroz integral, o milho, a batata, a mandioca, os feijões de todos os tipos, então feijões de qualquer cor, lentilha, ervilha, grão de bico, os vegetais, as frutas, estavam todos liberados. E o que eles pediram para retirar, então, eram todos os alimentos todos os produtos de origem animal. Então, carnes, queijos, manteigas, ovos, requeijões, né, produtos processados, esses eles pediram para tirar. Então, a pessoa poderia comer livremente aqueles alimentos mais ricos em fibras, né, e de origem vegetal, que não tem praticamente gorduras e também não tem colesterol. E os resultados foram muito interessantes.
em um dos estudos, 43% das pessoas do grupo que seguiu essa dieta parou de usar remédios, simplesmente não precisou mais consumir metformina, né, ou até insulina aplicável por essa questão de regular a própria alimentação. Então foram muito interessantes esses resultados mesmo. Isso é muito legal, gente, pelo seguinte, eu acho que pessoas que estão acostumadas a atender pessoas com diabetes, que é o meu caso, né, eu sou endocrinologista, a Maria Júlia nutricionista, a gente observa que quem tem diabetes tem muita fome. Mas é muita fome, na verdade, por conta desse desbalanço da regulação da insulina, da entrada de glicose nas células, etc. E quando você tem uma alimentação, como a Maria Júlia falou, completamente integral, ou seja, de vegetais, a sensação de saciedade é maior porque você tem mais fibra e você ocupa mais o seu estômago, não é isso, Maria Júlia? Então, olha que interessante, né? Você dá para um grupo de pessoas uma alimentação que é liberada em quantidade e é uma alimentação que tem tanta fibra que vai te fazer satisfeito, isso acaba trazendo uma sensação até de bem-estar para a pessoa, sem falar nos resultados aí em termos de saúde, né? Você observa isso na sua prática também? Que quem come bastante vegetal sente menos fome, se sente melhor depois? Você já observou isso na sua prática? Sim, totalmente. É muito interessante porque o retorno que eu tenho dos pacientes é geralmente, olha, nem parece que eu tô fazendo dieta. Não tô sentindo fome, tô me sentindo saciado, as comidas são boas. Então isso é muito legal, a gente ter esse retorno, porque é isso que eu gostaria que eles sentissem mesmo. Eles não podem se sentir em dieta. Qualquer pessoa que está em dieta tem uma sensação de que em algum momento isso vai parar. E isso não é um momentâneo, não é algo para algum período, né? A nossa proposta é uma prevenção e um tratamento constante. Se voltar aos hábitos antigos, vai voltar até o resultado anterior também. Então, ter esse conhecimento e ir conhecendo, né, novos pratos, novos sabores, é muito importante nesse processo também. Muito legal. Sem falar que nem a sua paciente falou, né? Vai empurrando, então o intestino funciona bem melhor, não funciona? Funciona super bem. É outra coisa que a gente resolve bem rapidinho com a alimentação vegetariana integral. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das coisas que a gente observa quando a pessoa começa a melhorar bastante a alimentação, consumir mais fibras, é uma melhora nos níveis de insulina para aquelas pessoas que ainda não têm deficiência de insulina, que não precisam ainda usar insulina, né? E existe um sinal que a gente observa muito, que é o escurecimento das dobras da pele. A gente chama esse sinal de acantoses nigricans. Isso acontece quando a insulina está muito alta. Então, ter uma alimentação mais rica em fibra, que tem, né, esse índice glicêmico menor, também ajuda a melhorar isso. Você também observa isso nos seus pacientes, Maria Júlia? Sim, sim. Eu observo, uma melhora geral, assim, em relação também a peso, né? A perda de peso vem junto e isso influencia muito na questão da resistência insulínica. A pessoa até melhora o humor também, né? Se sente mais disposta, se sente até capaz, né? Por ter feito uma mudança por si na sua vida. Então é uma sensação muito legal que a pessoa traz também. E todas as questões, assim, em relação até a remédios, consegue muitas vezes diminuir a dose, né, com a ajuda do profissional que acompanha. Então, temos muitos resultados, assim, estéticos e também emocionais, né, de sensações, assim, agradáveis. Para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas que já usam insulina e que fazem a contagem do carboidrato, tá? Quando você muda de alimentação, quando você reduz a carne ou tira a carne da alimentação, mesmo para quem reduz, né? Mesmo quem está aqui me ouvindo e que não tem, no momento, pretensão de se tornar vegetariano, mas vai sim se beneficiar de um aumento dos vegetais na dieta, né? Uma coisa que a gente observa é que a carne, o consumo de carne, quando a gente fala carne, é uma carne de forma geral, costuma dar pico de glicemia muito mais tardio do que o próprio carboidrato. E aí eu queria te perguntar isso, muda alguma coisa na contagem ou não? Não precisa ter medo, pode fazer a contagem de carboidrato, pelo contrário, porque o que eu observo é que o controle acaba melhorando principalmente mais tardio, né? Você observa isso também, Maria Júlia? Sim, na verdade, quando a pessoa muda a alimentação para uma alimentação mais integral, ela tende a precisar um pouco menos, né, da insulina. Então é importante ir fazendo o acompanhamento com o endócrino para não deixar que gere também
um quadro de hipoglicemia, né? Então, e calculando com ajuda mesmo, para não dar um efeito ao contrário também, ficar, enfim, hipoglicêmico numa situação dessas. Mas os resultados são muito interessantes justamente por precisar de menos insulina e diminuindo a resistência insulínica periférica a longo prazo também. Então, a gente consegue uma melhora mesmo sendo uma pessoa insulino dependente, né, que já tenha tido uma falência pancreática, também tem benefícios nesse sentido. Então, olha que interessante, né? O medo de comer mais carboidrato, de comer mais fruta, mais verdura, mais legume, mais arroz com feijão, é de aumentar a necessidade de insulina e, na verdade, o que acontece é o oposto. Isso é incrível, né? Verdade, é incrível mesmo. E não é só a nossa observação de consultório, são os estudos todos que a Maria Júlia levantou quando ela fez o trabalho de TCC dela. Ou seja, a ciência é a mesma, quer dizer, os resultados foram os mesmos em vários países do mundo, né? Que você pegou estudos de vários lugares diferentes, não foi isso? Sim, tivemos estudos dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da República Tcheca, teve até de Cuba, então vários lugares do mundo e com resultados muito parecidos. E não tinha, em muitos deles, assim, o consumo de carboidratos ia a 80% do total do dia. E ainda assim, não teve picos, né? Teve um resultado melhor, teve redução de peso, teve melhora da resistência insulínica, teve toda uma questão até de redução de uso de medicamentos. Então, muito interessante levar isso para o dia a dia. Muito bom. Querida, muito obrigada pela sua presença. Eu amei ter você aqui com a gente. É muito bom, né, pessoal, a gente ter alguém com experiência na área, que já fez pesquisa, que está trazendo uma informação tão atual, baseada em ciência, baseada aí em muito conhecimento. Eu queria muito agradecer sua disponibilidade. Obrigada, queridona. Muito feliz por estar participando, adorei a nossa conversa também. Acho muito importante a gente levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, porque é relativamente novo, né, na área da saúde, as pessoas ainda não estão muito a par do que existe de ciência a respeito. E quanto mais pessoas souberem, melhor vai ficar para elas, né? E até para o nosso trabalho ficar um pouco mais fácil também, às vezes. Gente, muito obrigada, querida. Bom, pessoal, então eu vou encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui conversando até amanhã, não é mesmo? Eu queria agradecer aí a audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha aqui pra gente, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Não esquece também de seguir a Maria Júlia no Instagram. O Instagram dela é @nutrivegana, vou deixar anotado aqui embaixo para vocês seguirem. Ela também coloca bastante conteúdo sobre saúde, sobre alimentação no Insta dela, com muita informação bacana, eu super recomendo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui para ela, eu faço questão de mostrar para ela depois, para me ajudar a responder. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.